Olá, turma! Tudo bom? Bora lá para mais um assunto da sua apostila. O assunto de hoje é norma de circulação e conduta. Na sua apostila, bem lá no finalzinho da página de número 14, começa o assunto norma de circulação e conduta. Vamos lá? Me acompanhe. As normas de circulação e conduta são de grande importância para o conhecimento dos condutores de veículos no trânsito e também para usuários das vias terrestres. Antes de colocar o veículo em circulação, todos os condutores deverão verificar a existência e as boas condições de funcionamento dos equipamentos de uso obrigatório, como cinto de segurança, limpador de para-brisa, buzina e faróis. Ainda na página de número 14, lá no finalzinho, assegurar-se da existência de combustível suficiente para chegar ao seu destino. Estar em condições para dirigir com atenção emocionalmente equilibrada. Portar os documentos obrigatórios do condutor, como CNH, ou permissão para dirigir, e o documento do veículo, que é o licenciamento. Hoje é o CRLV-E. Usar calçados firmes aos pés que não comprometa a utilização dos pedais. Ainda na página de número 14, lá no finalzinho, os condutores não poderão dirigir. De que forma? Com o braço para o lado de fora, transportando pessoas, animais ou volume à sua esquerda ou entre os braços e pernas, com incapacidade física ou mental temporária que comprometa a segurança do trânsito, com apenas uma das mãos, utilizando-se de fones nos ouvidos, conectados à aparelhagem sonora ou de telefone celular. Tudo isso no finalzinho da página de número 14 da sua apostila. Já na página de número 15, logo no início, você encontra o assunto regras gerais de circulação. Vamos lá? Primeira regra geral. A circulação se faz pelo lado direito da via, admitindo-se exceções devidamente sinalizadas. Segunda regra geral. O condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se no momento a velocidade e as condições do local, da circulação do veículo e das condições climáticas. Essa é a segunda regra geral de circulação que você encontra na sua apostila no início da página de número 15. Ainda na página de número 15, distância lateral. A distância lateral é a distância mínima que o condutor deve guardar ao cruzar ou ultrapassar outro veículo. A distância frontal é a distância em que o condutor sinta-se seguro de forma que possa deter seu veículo se preciso for. Ainda na página de número 15 da sua apostila, nos cruzamentos, os veículos transitando por fluxos que se cruzem, se aproximarem de qualquer tipo de cruzamento, terá preferência de passagem. No caso de apenas um fluxo ser proveniente de rodovia, aquele que estiver circulando por ela. No caso de rotatória, terá preferência de passagem o veículo que já estiver circulando por ela. Nos demais casos, terá preferência de passagem o veículo que vier pela direita do condutor. Essas são as regras de preferência.
Na mesma página de número 15, mais embaixo, você encontra se aproximando de um cruzamento. O condutor deve demonstrar prudência especial, sinalizar com antecedência, diminuir a velocidade, dar passagem a pedestre e a veículo que tenham direito de preferência. Se for obrigado a parar o veículo na área de cruzamento ou em semáforo, não obstruir ou impedir a passagem do trânsito transversal. Ainda na página de número 15, lá no finalzinho, havendo semáforo nos cruzamentos, o condutor somente deve prosseguir no sinal verde após verificar se não há pedestre atravessando na faixa ou algum carro que ainda não tenha concluído o cruzamento. Ao sinal amarelo, o condutor não deve acelerar para aproveitar o sinal, salvo se isso resultar em situação de perigo para os veículos que vêm atrás. Ao sinal vermelho, o condutor obrigatoriamente tem que parar o veículo, respeitando a faixa de pedestre e a área de interseção. Tudo isso na sua apostila, na página de número 15. Já na página de número 16, você encontra o assunto passagem e ultrapassagem. O que é a passagem? Passagem é o movimento de passar à frente do outro veículo que se desloca no mesmo sentido, em menor velocidade, mas em faixas distintas. Ultrapassagem é o movimento de passar à frente do outro veículo que se desloca no mesmo sentido, em menor velocidade e na mesma faixa de tráfego, necessitando sair e retornar à faixa de origem. Tudo isso na página de número 16 da sua apostila. Na mesma página de número 16, você encontra o condutor ao iniciar uma ultrapassagem deve respeitar a linha de divisão de fluxos opostos. Linha de divisão de fluxos opostos é na cor amarela. Simples contínua. Ultrapassagem proibida nos dois sentidos. Simples seccionada. Ultrapassagem permitida nos dois sentidos. Dupla contínua e seccionada. Ultrapassagem permitida somente do lado seccionado. Dupla contínua. Ultrapassagem proibida para os dois sentidos. Ainda na página de número 16, mais embaixo, como ultrapassar com segurança. Vamos lá? A ultrapassagem de outro veículo em movimento deverá ser feita pela esquerda, obedecida à sinalização regulamentar e às demais normas estabelecidas no Código de Trânsito Brasileiro, exceto quando o veículo a ser ultrapassado estiver sinalizando o propósito de entrar à esquerda. Ainda no finalzinho da página de número 16, você encontra: todo condutor deverá, antes de efetuar uma ultrapassagem, certificar-se de que, primeiro, nenhum condutor que vem atrás haja começado uma manobra para ultrapassá-lo. Segundo, quem o precede, na mesma faixa de trânsito, não haja indicado o propósito de ultrapassar um terceiro. Terceiro, a faixa de trânsito que vai tomar esteja livre numa extensão suficiente para que sua manobra não ponha em perigo ou obstrua o trânsito que vem no sentido contrário. Tudo isso na página de número 16 da sua apostila, lá no finalzinho. Ainda no finalzinho da página de número 16, todo condutor, ao efetuar a ultrapassagem, deverá indicar com antecedência a manobra pretendida, acionando a luz indicadora de direção ou, através de gestos, convencionar de braço. Afastar-se do usuário ou usuários aos quais ultrapassa, de tal forma que deixe livre uma distância lateral de segurança.
Terceiro, retornar após a efetivação da manobra à faixa de trânsito de origem, acionando a luz indicadora de direção do veículo ou fazendo gestos convencionais de braço, adotando os cuidados necessários para não pôr em perigo ou obstruir o trânsito dos veículos que ultrapassou. Já na página de número 17 da sua apostila, logo no início você encontra: todo condutor, ao perceber que o outro que o segue tem o propósito de ultrapassá-lo. Primeiro, se estiver circulando pela faixa da esquerda, deslocar-se para a faixa da direita sem acelerar a marcha. Segundo, se estiver circulando pelas demais faixas, manter-se naquela em que está circulando sem acelerar a marcha. Terceiro, os veículos mais lentos, quando em fila, deverão manter distância suficiente entre si para permitir que os veículos que os ultrapassem se intercalem na fila com segurança. Quarto, o condutor que tem o propósito de ultrapassar um veículo de transporte coletivo que esteja parado, efetuando embarque ou desembarque de passageiros, deverá reduzir a velocidade, dirigindo com atenção redobrada ou parar o veículo com vistas à segurança dos pedestres. Quinto, o condutor não poderá ultrapassar veículos em vias de duplo sentido de direção e pista única, nos trechos em curvas e em aclives sem visibilidade suficiente, nas ultrapassagens de nível, nas pontes de viadutos, nas travessias de pedestres, exceto quando houver sinalização permitindo a ultrapassagem. Sexto, ainda na página de número 17, no início. Quando uma pista de rolamento comportar várias faixas de circulação no mesmo sentido, são as da direita, destinadas ao deslocamento dos veículos mais lentos e de maior porte, quando não houver faixa especial a eles destinada, e as da esquerda, destinadas à ultrapassagem e ao deslocamento dos veículos de maior velocidade. Sétimo, nas interseções e suas proximidades, o condutor não poderá efetuar ultrapassagem. Tudo isso no início da página de número 17 da sua apostila. Ainda na mesma página de número 17 da sua apostila, você encontra manobras e mudança de direção. Manobra é o movimento executado pelo condutor para alterar a posição em que o veículo está no momento em relação à via. O condutor que for executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo aos demais usuários da via, sinalizar com antecedência, acionando a luz indicadora de direção ou fazendo gestos convencional de braço. Conversão à direita. Aproximar-se o máximo possível do bordo direito da pista e executar sua manobra no menor espaço possível. Conversão à esquerda, via de sentido único. Sinalizar, aproximar-se o máximo possível do bordo esquerdo. Conversão à esquerda em via de sentido duplo. Sinalizar, aproximar-se o máximo possível do eixo central ou da linha divisória da pista. Conversão à esquerda com acostamento. Nas vias providas de acostamento, a conversão à esquerda e a operação de retorno deverão ser feitas nos locais apropriados e, onde estes não existirem, o condutor deverá aguardar no acostamento à direita para cruzar a pista com segurança. Tudo isso na página de número 17 da sua apostila. No finalzinho da página de número 17, retorno
nas vias urbanas. Nas vias urbanas, a operação de retorno deverá ser feita nos locais para isso determinados, quer por meio de sinalização, quer pela existência de locais apropriados, ou, ainda, em outros locais que ofereçam condições de segurança e fluidez. Observadas as características da via, do veículo, das condições meteorológicas e da movimentação de pedestres e ciclistas. Transitar em marcha a ré somente para pequenas manobras e sem causar riscos à segurança no trânsito. Tudo isso na página de número 17 da sua apostila. Página de número 18. Logo no início você encontra o assunto parada e estacionamento. Parada é a imobilização do veículo com a finalidade e pelo tempo estritamente necessário para efetuar embarque ou desembarque de passageiros, não sendo operação de carga ou descarga. Estacionamento é a imobilização do veículo por tempo superior ao necessário para embarque ou desembarque de passageiros. O estacionamento de veículos motorizados de duas rodas será feito em posição perpendicular à guia da calçada meio-fio, ou conforme a sinalização determinar. De acordo com o artigo 181, inciso 19º do CTB, estacionar o veículo em locais e horários de estacionamento proibido pela sinalização, placa proibido parar e estacionar, é infração grave, penalidade de multa, medida administrativa, remoção do veículo. Ainda na página de número 18, lá no finalzinho, veículos com prioridades de passagem. Os veículos destinados a socorro de incêndio e salvamento, os de polícia, os de fiscalização e operação de trânsito e as ambulâncias, além de prioridade no trânsito, gozam de livre circulação, estacionamento e parada, quando em serviço de urgência, de policiamento ostensivo ou de preservação da ordem pública. Quando os dispositivos regulamentadores de alarme sonoro e iluminação intermitente estiverem acionados, indicando a proximidade dos veículos, os condutores deverão deixar livre a passagem pela faixa da esquerda, indo para a direita da via e parando se necessário. Os pedestres devem aguardar no passeio e somente atravessar a via quando o veículo já estiver passado pelo local. O uso de dispositivo de alarme sonoro e de iluminação intermitente só poderá ocorrer quando na efetiva prestação de serviço de urgência. Ainda na página de número 18, a prioridade de passagem na via e no cruzamento deverá se dar em velocidade reduzida e com os devidos cuidados de segurança obedecida às demais normas do CTB. Os veículos precedidos de batedores, veículos que vão à frente como escolta, terão prioridade de passagem, respeitada as demais normas de circulação do CTB. Os veículos que se deslocam sobre trilho, trem e bonde terão preferência de passagem sobre os demais, respeitada as normas de circulação do artigo 29, inciso 12º do CTB. Tudo isso, turma, na página de número 18, lá no finalzinho. Página de número 19 da sua apostila. Circulação de motocicletas, motonetas e ciclomotores. Os condutores de motocicletas, motonetas e ciclomotores só poderão circular nas vias utilizando o capacete de segurança com viseira ou óculos protetores,
segurando o guidão com as duas mãos, usando vestuários de proteção de acordo com as especificações do CONTRAN, mesmo durante o dia, deixar o farol aceso. Os passageiros de motocicletas, motonetas e ciclomotores só poderão ser transportados utilizando o capacete de segurança na forma estabelecida no inciso anterior, em carro lateral acoplado aos veículos ou em assento suplementar atrás do condutor, usando vestuários de proteção de acordo com as especificações do CONTRAN. Ainda na página número 19, é uma infração gravíssima, 7 pontos na CNH, conduzir motocicleta, motoneta ou ciclomotor transportando criança menor de 10 anos de idade ou que não tenha nas circunstâncias condições de cuidar da sua própria segurança, de acordo com a Lei 14.071 de 2020. Circulação de ciclistas. Ciclovia, pista própria destinada à circulação de ciclos, separada fisicamente do tráfego comum. Ciclofaixa, parte da pista de rolamento destinada à circulação exclusiva de ciclos, delimitada por sinalização específica. Quando não houver ciclovia, ciclofaixa ou acostamento, a circulação de bicicletas deverão ocorrer nos bordos da pista de rolamento, no mesmo sentido de circulação regulamentado para a via, com preferência sobre os veículos automotores. Todo ciclista, ao passar por passarela ou calçadas, devem descer e empurrar a bicicleta, onde passarão a ser considerado pedestre. Página de número 20 da sua apostila, logo no início, veículos de tração animal. Os veículos de tração animal serão conduzidos pela direita da pista, junto à guia da calçada meio-fio ou acostamento, sempre que não houver faixa especial a eles destinada. Competição desportiva, ainda na página de número 20 da sua apostila. As provas ou competições desportivas, inclusive seus ensaios em vias abertas à circulação, só poderão ser realizados mediante prévia permissão da autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via. Ainda na página de número 20, o uso das luzes. O uso das luzes em veículos obedecerá às seguintes determinações. Luz baixa, à noite, mesmo durante o dia em túneis, sob chuva, neblina ou cerração. Os veículos que não dispuserem de luz de rodagem diurna, DRL, deverão manter acesos os faróis nas rodovias de pista simples situadas fora dos perímetros urbanos, mesmo durante o dia. Luz alta. Nas vias não iluminadas, exceto ao cruzar com outro veículo ou ao segui-lo. Luz baixa e alta, intermitente por curto período de tempo, nas ultrapassagens ou para indicar a existência de perigo. Luzes de posição, à noite, para fins de embarque ou desembarque de passageiros e carga ou descarga de mercadorias. Luz da placa, durante a noite, em circulação. Pisca-alerta, em imobilizações, situações de emergências ou quando a regulamentação da via determinar. Os veículos de transporte coletivo de passageiros, quando circularem em faixas ou pistas a ele destinadas, e as motocicletas, motonetas e ciclomotores deverão utilizar-se de farol de luz baixa durante o dia e noite. Buzina. Como deve ser usada a buzina? Ainda na página de número 20.
A buzina tem um único propósito: alertar. O condutor só poderá fazer o seu uso desde que em toque breve, para fazer as advertências necessárias a fim de evitar acidentes e fora das áreas urbanas, quando for conveniente advertir um condutor que se tem o propósito de ultrapassá-lo. O uso da buzina é proibido entre as 22 e 6 horas, exceto em situações de emergências, em locais e horários proibidos pela sinalização, em escolas, hospitais, etc., e em desacordo com os padrões e frequências estabelecidas pelo CONTRAN. Ainda no finalzinho da página de número 20, dispositivos retorrefletor. As fitas retorrefletoras visam diminuir as colisões traseiras ocorridas no período noturno. Elas são fixadas na traseira e laterais dos caminhões, sendo que devem cobrir 80% da borda da traseira e 33,33% da extensão das bordas laterais, de acordo com a Resolução 948 do CONTRAN. Seu uso torna-se obrigatório para caminhões com peso bruto superior a 4.536 quilos. E assim finalizamos o assunto de normas de circulação e conduta. Assunto do finalzinho da página de número 14 até o finalzinho da página de número 20 da sua apostila. Aguarde os próximos assuntos.